Pessoal, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o capítulo todo, tá, irmãos? Amém. Capítulo 26. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? Disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Crianças, vocês estão falando demais. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes: Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: Samuel, senta e não levanta mais, por favor. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal como nós
não te temos tocado. E como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém? Os irmãos, eu li muita coisa, né? É um texto longo. Os irmãos compreenderam tudo que foi lido aqui? Não. Sim, o texto é muito simples, é um relato histórico. O tema da mensagem de hoje é tal pai, tal filho. Por que tal pai, tal filho? Nós vamos ver hoje que essa história que aconteceu aqui com Isaque é muito semelhante à história que aconteceu com Abraão. Muito parecido. Até parece que é a mesma história. As mesmas disputas, as mesmas coisas, as mesmas decisões que Isaque tomou são sempre muito semelhantes às decisões que tomaram Abraão. Então, a ideia de hoje é nos apresentar a importância de darmos bons exemplos. A Bíblia fala isso muitas vezes, não é isso? Quem lembra algum texto que fala que as influências podem, as amizades podem influenciar pessoas? Vocês lembram disso? Quem lembra? Fala aí, cita aí de cabeça. Provérbios. Ele falou lá no dia da pessoa com sogra lá. Da sogra? As más conversações corrompem os bons costumes. Esse é um. Tem outros, não tem outros? Tem das pérolas, dos porcos, né? No contexto lá Jesus fala. Tem provérbios, tem muita coisa. A ideia é para você não se deixar influenciar por mais pessoas e também para que nós nos influenciemos por boas pessoas. E aí eu vou dizer para as crianças, em especial seus pais. Entenderam, crianças? Se influenciar por seus pais, aprender com seus pais. E nós que somos filhos, também temos que aprender com os nossos pais, tanto os acertos quanto os erros. Antes de levar adiante isso, esse conceito que é muito expandido na Bíblia, de forma muito variada e diversificada, é sempre curioso como é que a Bíblia sempre usa assim, olha, não foi fiel como os seus pais, ou foram rebeldes como os seus pais que quiseram voltar ao Egito. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre os nossos pais e como eles são, de alguma forma, influências para nós, tanto para o bem quanto para o mal. Mas para que nós entendamos exatamente o que eu estou querendo dizer, eu não costumo fazer isso, mas vou lá ler Gênesis 20, que eu vou fazer o paralelo. Eu falei que essa história é muito similar, muito parecida com o que aconteceu com Abraão. Então vamos lá ler em Gênesis capítulo 20 o que exatamente aconteceu com Abraão. Vocês lembram dos personagens? Era Isaque, era a região Berseba, era Abimeleque. E agora a gente vai tratar de Abraão. Gênesis capítulo 20, verso 10. Samuel, fica sentadinho lá. Verso 10 diz assim: Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim: é meu irmão.
Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão e restituiu-lhes Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Agora pula para o 21, para continuar a narração aí. Pula para o 22, né? Não. Do 15, né? Eu parei no 15, versículo 15, pula para o 22 aí. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, príncipe do seu exército, e tornaram-se para as terras dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Os irmãos notaram então aqui alguma semelhança? Já acharam parecidos os textos? Oi? Totalmente parecido, né? Muito semelhante. O versículo 22 está no capítulo 21. Você começou no 20, parou no versículo 15, mas o 22 seria no 21. Ah, então desculpa. Pulei e esqueci de avisar. Mas acharam aí o texto, né? Acharam, beleza. Então tá isso, no capítulo seguinte. Muito bem. Algumas semelhanças, as mais gritantes, das quais se possam notar. Ó, Samuel, Clara, Lorenzo, esse esquema não deu certo não. Senta lá todo mundo, vai. Senta lá. Senta lá, Sara, senta lá, deu errado. Deu errado. Samuel, já falei 2 vezes. Senta, deixa tudo aí e senta lá. Samuel, senta lá, Samuel. Deu errado, não deu certo. Tá todo mundo gritando, chorando e brigando. Sara, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Isso era um propósito de fazer vocês prestarem atenção, participarem do culto, estarem integrados com a gente. Ao invés disso, vocês estão brigando, disputando, chorando, reclamando. Então não deu certo. Agora não importa mais. Tá? Peço desculpa aos irmãos por mudar um pouco os planos aqui, mas achei que era conveniente, importante. Pessoal, dizia eu então que haviam muitas semelhanças, e a primeira semelhança era mentir. A primeira semelhança era mentir que a esposa era irmã. Eu não sei o que vocês acham disso, da pessoa mentir que a esposa é irmã. Antigamente, eu achava que isso era algo exclusivo de antigamente. Ou seja, de alguma forma, nesse período aqui de Abraão e Isaac, quem tivesse uma esposa muito bonita estava em risco de morrer. Que alguém ia querer a esposa e ia matar o sujeito. Mas se você reparar, Davi, que era temente a Deus, servo de Deus, fez exatamente isso. Ele agiu conforme Abraão e Isaac temeram que os homens que não temiam a Deus fizessem. Matou Urias. Davi se encantou pela esposa de Urias, foi lá,
fez de tudo para resolver a questão lá, que ele fez besteira, e no final, o que aconteceu com Urias? Morreu. Mas foi morto por uma armadilha de Davi, né? Então, eu me pergunto, né, se Urias tivesse dito para Davi que era irmã dele, se seria diferente a história, né? Se talvez... porque se você reparar, tanto Abraão quanto Isaac falaram que era a irmã, e eles meio que contaram com o favor do rei. Ah, não, vem então, entra aqui e tal. Não sei o que, se infiltraram no reino ali, como forasteiros, foram recebidos com honraria por causa da irmã. E aí depois os dois, quando descobriram que não era irmã, aí já tinha tratado bem. Eu não sei nem se é por isso, tá? Mas eles falam, poxa, por que você me fez isso? Tá? Porque na cabeça deles, eles estavam ali, maquinando aquilo ali. Agora, se Urias tivesse dito que era a irmã dele, teria sido diferente? Eu não tenho a menor ideia. Não tem como saber a resposta disso, porque ele não fez isso. Mas é uma pergunta... eu sei o que aconteceu. Ele foi morto e não falou nada disso. Enfim... Mas o que eu acabei me distraindo aqui, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, é que me faz perceber que ainda hoje há muito perigo, tá? Com as mulheres, com as meninas. E hoje eu fico vendo a exposição que as meninas recebem na internet, TikTok, a quantidade de roupas curtas é enorme. As meninas estão andando, se expondo publicamente, à vontade, nas ruas, na internet, em tudo mais. E isso me preocupa, porque se era perigoso antigamente, vocês acham que é mais ou menos perigoso hoje? Eu acho que talvez seja mais. Por quê? Porque a gente percebe que tanto os dois, Abimeleque ali, vou falar isso, depois eu entro nesse tempo. Abimeleque ali, ele demonstrou ter um certo temor, né? Ele falou assim, poxa, ele não fez aliança com Deus, não era nada, mas ele sabia que se envolver com a mulher casada era algo condenável. Ele falou, por que você me fez isso comigo? Que na cabeça dele ele já estava planejando ali se envolver. Então, eu imagino que naquele tempo, esses homens que eram homens não povo de Deus, tivesse até mais temor do que hoje em dia. Porque hoje em dia o temor é zero, ninguém está nem aí para nada. Agora, certeza também eu não tenho. É só... Oi? Teria que esperar de Davi. E por isso que ele foi... Talvez uma das pregações mais duras tenha sido do profeta para Davi, que chegou acusando ele da sua perversidade de forma bem explícita. Quando ele falou... Ele primeiro falou assim, olha, contou uma história, um homem tinha muitas ovelhas e o outro tinha uma só, ele foi lá tomar uma do outro que tinha uma só e o outro ficou sem nada. Davi ficou irado, falou que tinha que matar esse homem. Aí o profeta falou, esse homem é você. Então foi bem duro, né? Uma acusação direta, tudo aquilo que se diz que não se pode fazer hoje. Muito bem, mas muito me alegra olhar para as mulheres da nossa igreja e ver como elas se vestem, se ataviam com trajes modestos. A Bíblia fala isso, que a mulher deve se vestir com trajes modestos, discretos. É interessante como é que as meninas da nossa igreja conseguem ser bonitas sem precisar exporem os seus corpos. Eu sei que são muito crianças, mas levem isso para o futuro, tá? E as nossas mulheres também. Não só porque é o que a Bíblia manda, mas também, menos importante é claro, mas também não tão importante quanto, dá uma certa protegida, né? Não protege totalmente, mas protege pelo menos desse olhar malicioso ao qual os textos nos mostram que os homens se submetem nas mais variadas formas. Pois bem, dito isso, esse parênteses, né, sobre a mulher que se expõe, sobre as duas mentiras que eles fizeram, eu vou voltar agora para as semelhanças, tá? Então, os dois fizeram isso, né? Os dois mentiram sobre suas esposas,
Os dois foram para essa região de Gerar, os dois se encontraram com Abimeleque, os dois passaram por esse período de fome, tal pai e tal filho, os dois tiveram conflitos, né, por causa de poços de água, né, uma discussão ali de poço, alguém pegou meu poço, esse poço era meu, os dois passaram por isso tudo, e no fim das contas, os dois selaram um acordo com Abimeleque, e os dois selaram o mesmo acordo, que é o que? Abimeleque reconhecendo que aqueles homens eram homens de Deus. Não é interessante isso? Que Deus estava com eles. Então, só um parênteses aqui. Eu não acredito que esse Abimeleque seja o mesmo Abimeleque, tá? Não acredito que seja o mesmo Abimeleque que se encontrou com Abraão e que se encontrou com Isaac. Eu acredito que sejam dois Abimeleques distintos. Só que os dois eram governadores do mesmo local, estavam na mesma região, então eu acredito que possa ser filho, neto, alguma coisa. Por que eu não acredito que seja o mesmo? Se você fizer a conta assim por alto, como eu fiz, depois que Deus prometeu a Abraão que nasceria um filho, que não foi nesse momento, demorou 25 anos até nascer Isaac, tá? Não foi imediato, foram 25 anos da promessa de Deus, até nascer Isaac, 25 anos. Então já tem 25 anos. Isaac demorou 40 anos para se casar. Tá? Então já estamos em 65 anos. Depois disso, a Bíblia diz que Isaac orou, né? 20 anos. 20 anos. Olha que loucura. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação e prometeu que através de Isaac essa promessa iria prosperar. Mas Abraão teve que esperar 25 anos por essa promessa. E Isaac, que era o herdeiro direto dessa promessa, o responsável de levar adiante, casou-se com uma mulher que era estéril, ao qual ele teve que orar. A Bíblia diz que ele orou e clamava a Deus por 20 anos. Não é uma loucura isso? Já tinha a promessa. Mesmo assim, ele clamava e orava a Deus por 20 anos. Tal pai, tal filho. Os dois com semelhanças, histórias semelhantes, coisas semelhantes. O que a gente aprende com isso? E um detalhe que eu vou abordar mais na frente, a sensação que eu tenho quando eu leio a história de Abraão e a história de Isaac é que com Isaac foi tudo um pouco menos intenso. Parece que Isaac acertou um pouquinho mais que Abraão, ele cometeu um pouquinho menos de erro e por isso as coisas foram um pouquinho mais brandas com ele. Então, até nesse caso dos 25 anos, dos 20 anos, os dois tinham promessas, Sara guardou 25 anos, né? Abraão guardou 25 anos, e Isaac 20 anos. Mas além disso, então eu já estava em 65, né? Mais 20, 85 anos, Esaú, nesse texto, Esaú já era um bom caçador, porque um pouquinho antes foi a história da lentilha, então Esaú já tinha caçado. Ou seja, 15 anos no mínimo. Eu não sei quanto tempo, não diz, né? Quanto tempo demoraria alguém para se tornar um bom caçador. Mas eu não consigo imaginar um menino igual o Samuel caçando ferozmente. Então tem que ter mais de 10 anos. Mas eu vejo João, talvez João já tivesse condições de ser um bom caçador. Então imagina ali 15 anos. Isso dá, por alto, 100 anos. Portanto, eu acredito que esse Abimeleque seja um filho, um neto, alguma coisa do primeiro Abimeleque. Até porque o primeiro Abimeleque, conforme a gente leu aqui, ele pede que Abraão tenha cuidado com os seus filhos, com seu filho e com seu neto. Ou seja, de alguma forma, o governo de Abimeleque já havia ali o filho, o neto, já havia uma prosperidade ali e ele já estava preocupado com isso. E como Abraão fez uma aliança com o Abimeleque, o mais velho, eu acredito que uma aliança feita por Abraão seria preservada por Deus, tá? Não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu imagino que seja um neto ou um filho. Só para deixar claro aí, no final ali, né? No verso 32, perdão. Que fala que ele fez aliança com o filho. No 23, no 21, 23.
Agora, pois, jura-me aqui perante por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Então, Abraão fez uma aliança com Abimeleque, e essa aliança estava ligada ao filho e ao neto de Abimeleque. Bom, eu não tenho como dar certeza de que esse Abimeleque de Isaac era o neto, mas eu acredito que era filho ou neto, alguma coisa assim. Muito bem, os dois eram reis ali em Gerar. Conforme eu disse, parece que Abraão teve tudo mais intenso que Isaac nas suas histórias. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas Abraão, essa mesma coisa que Isaac fez e Abraão fez, de mentir sobre a sua esposa, Abraão fez mais de uma vez. Ele fez tanto nesse caso, em Abimeleque, como fez também no Egito. Agora, se você lembrar, no início do capítulo 26 lá, conforme eu li, Deus falou para Isaac para que ele não fosse para o Egito. Não fosse para o Egito. Essa mesma coisa havia sido dito para Abraão também. Abraão não era para ter ido para o Egito, era para estar em Canaã, já estava na terra prometida, e ele decidiu então passar pelo Egito. Poderia ter ido direto para Gerar, que o próprio Abraão diz que era o local onde Deus mandou ele ir. A gente leu isso aqui, Deus mandou ele ir para lá. Mas Abraão foi para o Egito. Já Isaac não foi. O que eu estou querendo dizer? Que a gente aprende com os erros dos nossos pais também. A gente tem que ver o que meu pai errou, o que meu pai acertou e aprender. Conforme eu disse, o tema da mensagem é tal pai, tal filho. Muita coisa a gente faz hoje que os nossos pais fizeram conosco. A gente faz, não só que a gente faz na prática, eu conto as mesmas piadas que meus pais contavam para mim, eu conto para os meus filhos, é um exemplo. E muita coisa muita decisão errada, às vezes a gente toma por causa dos nossos pais. Não estou falando em maldição hereditária. Nós somos livres, temos a nossa liberdade, como é que se fala? Livre escolha? Como é que fala? Livre-arbítrio, temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, somos responsáveis por nós mesmos. Mas a gente aprendeu as coisas de um jeito, a gente vivenciou situações que nos remetem, quando a gente vai tomar decisões, automaticamente a gente toma essas decisões com tudo isso em nós. Então as pessoas pensam assim, poxa, eu tenho as mesmas inclinações pecaminosas que meu pai. Então é maldição hereditária. Não, você conviveu, você cresceu, ele conviveu, cresceu com o pai dele e você não pensa nisso. Você não está planejando as suas inclinações pecaminosas, são coisas que estão ali com você. E não somente, e para o lado positivo também. Às vezes você conviveu com seu pai fazendo coisas boas, ajudando as pessoas, e você naturalmente vai desfrutar disso. Amém. Muito bem. Então eu disse, parece que as coisas com Isaac foram mais fáceis do que as coisas com Abraão. Por quê? Porque Isaac, na minha opinião, foi mais sábio do que Abraão. Abraão, ele já foi logo lá contendendo sobre as coisas, foi logo contendendo sobre o poço, fazendo acordo e tal. Isaac não. Quando o pessoal foi contender com ele, falou, não, tudo bem, fica com esse poço. Aí foi para outro lugar, não, tudo bem, fica com esse poço também. Aí foi para o terceiro lugar e ali foi onde ele prosperou. Então ele evitou conflito, fez lá a aliança com os caras. A aliança que Isaac fez com Abimeleque foi uma aliança de negociação. Eles negociaram ali, tranquilo, Já a de Abraão foi mais impositiva, mais discussão. Então tudo isso eu acredito que tem a ver com as coisas serem um pouco mais fáceis para Isaac. Agora, Abimeleque, sendo Abimeleque de Isaac, filho ou descendente de Abimeleque, como eu acredito, esse Abimeleque também foi mais sábio do que o seu pai. Ele foi muito mais sábio, porque ele já sabia que Abraão era um homem de Deus. E aí é o ponto chave que eu queria entrar para nós que somos pais aqui. Ele já sabia, porque ele foi lá procurar por Isaac.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, lá no 26, verso 26, diz assim: E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azoate seu amigo e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque, olha só, o que Isaque estava pensando quando perguntou isso? Por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? Então ele está falando, por que vocês vieram? Como se fosse, ele está achando que ele veio para quê? Para guerrear, para confrontar. Sendo que ele já tinha sido expulso de lá porque ele estava prosperando muito. Falou, vai embora daqui. E ele pegou suas coisas e foi embora. Mas Abimeleque não deixou por isso. Aí ficou com aquilo matutando na cabeça, foi atrás lá de Isaque. E aí eles disseram, né? Eles quem? Né? Abimeleque e o pessoal lá. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Ou seja, ele já de antemão não precisou, como Abraão, chegar ao conflito, chegar ao embate, para que ele percebesse que Isaque era servo de Deus, temente a Deus. O que eu entendo aqui? Que Abimeleque, ainda que seja o mesmo Abimeleque, se for o mesmo Abimeleque, ele lembrou-se que Abraão era um servo de Deus, que ele fez aliança e tudo mais. Se for neto, filho, alguma coisa, ele aprendeu então com seu pai que Abraão era um servo de Deus e ele não precisou esperar a coisa escalonar para ter um conflito. Ele foi até Isaque para pedir a ele, para negociar com ele, para pedir que ele o abençoasse. Olha, não faça mal a mim, não faças mal a mim, nem aos meus aqui. Porque ele sabia que Deus estava com Isaque. Então, de alguma forma, eles ensinaram isso para o seu filho. Agora pensa no seguinte, Abraão era servo de Deus e Abraão era temente a Deus, de forma que os homens com os quais Abraão lidou reconhecia isso. E Abraão ensinou o seu filho. Se tem um pai na Bíblia que ensinou o seu filho, foi Abraão. O tempo todo ele esteve ao lado de Isaque. Até na história, quando Abraão, né, a promessa, a grande ato de fé de Abraão que é tido, né, foi quando ele foi sacrificar o seu filho. Aí o texto diz lá que ele carregou, o menino carregava a lenha com a qual ele seria sacrificado. Então, o Samuel teria condição de levar muita lenha? Talvez sim. Agora, o Noé? Não. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é meio lógico que Isaque já fosse maiorzinho. Um adolescente, talvez, provavelmente, 12, 13 anos. Então, quando o texto diz lá que eles foram conversando, nas imagens, nos desenhos, né? É aquele menino pequenininho. Papai, o que a gente vai fazer? Aí o Abraão, quem é sábio? Não, meu filho, calma, não sei o que e tal. Mas na verdade não é isso. Era já um rapaz grande, carregando a lenha para o pai, perguntando, pai, cadê o ovelha aqui, pai? Cadê o cordeiro aqui? Deixa eu ver. Depois em Hebreus, mas em Hebreus diz que Abraão sabia que Deus o ressuscitaria. Ou seja, ele não achou que Deus fosse, vai fazer alguma coisa. Ele foi disposto a matar o filho mesmo. Vou matar. Deus mandou, vou matar. Agora, devia estar ali com o coração, não diz, né? Mas devia estar com o coração arrasado, né? Mas ele foi confiando que Deus ressuscitaria seu filho. Então eu imagino essa conversa, uma conversa horrível. O pai falando assim, desgostoso da vida, o filho sentindo que tinha alguma coisa errada e os dois caminhando para lá. Sei lá como é que vai ser isso aí. E foi. Chegou lá, o que aconteceu? Todo mundo sabe, né? Chegou o anjo, trouxe lá o cordeiro, não precisou matar, beleza. Então Isaque cresceu com isso na cabeça. Falou, cara, meu pai estava disposto a me matar. Ele estava me levando lá. Não sei até que ponto ele chegou, se amarrou muito forte
se chegou a jogar um álcool em gel lá no carvão, eu não sei até que ponto foi, mas parece, né, você lendo o texto, parece que ele chegou a ser preparado para ser sacrificado mesmo, né? Inclusive que ele chegou a pegar o punhal, né? Chegou a pegar o punhal. Então até onde ele foi, você já estava já cavando, não sei. Estava chorando, não sei, mas que ele foi bem longe, isso eu sei, né? O anjo apareceu no último instante ali. Depois disso ia morrer. Então beleza. Então ele cresceu com isso. Então esse menino, Isaac, cresceu aprendendo com seu pai e vendo que Deus fez grandes coisas na vida do seu pai também. Por isso é o que eu queria trazer aqui hoje aos irmãos. Nós que somos pais, temos que ter a coragem de apresentar essa vida para os nossos filhos. Porque no futuro, eles vão tomar decisões e vão lembrar disso. Como eu tomo decisões e lembro do meu pai muitas e muitas vezes. Não só decisões corretas, como às vezes até erradas mesmo. E só vou descobrir que estava errado depois que errei. Infelizmente, mas que aprendi. Ou seja, o nosso zelo tem que ser muito maior. Irmãos, eu cresci na igreja. O Zé Renato não, Carla não, você sim, Carlos sim. Eu cresci na igreja, eu fui a retiro de igreja, eu fui a um monte de coisa, participei de coral, nunca toquei em nada porque sou ruim mesmo, mas assim, sempre estava envolvido com alguma coisa. Isso faz parte da minha vida como crente. Eu aprendi a ver irmãos ruins, aprendi a ver irmãos bons, aprendi a ver assim, aquele que tem um certo zelo, mesmo aquele que não conhece, que não lê, que não tem, mas tem a sabedoria. A gente aprende a ver o cara que fala conforme, pode ter a sabedoria ali. Coisas que a vida em igreja proporciona. E muita gente hoje que cresceu em igreja não quer, porque dá trabalho, não permite que os seus filhos desfrutem dessa maravilha que vai marcá-los. Poxa, nas igrejas que eu ia, lá em São João, na Pavuna, tinha um monte de gente, senhoras, que levavam um monte de criança, um monte de filho. E vocês acham que era fácil? Não era não, gente. Era cascudo para todo lado, puxão de orelha, briga, era assim. E tinha os adolescentes que fugiam, se escondiam, tinha sempre um diácono lá, dando cascudo, beliscão. Hoje em dia não pode fazer mais isso, né, com o filho dos outros, né? Mas, enfim, era assim, era rigoroso, era conflituoso, era essa mesma confusão que tem aqui. Criança para um lado e tal, a mãe tentando acalmar, cada um com o seu plano ali, saía para amamentar. Tudo isso eu vivi vendo na igreja. Vivi vendo na igreja. De uns tempos para cá, começaram a se introduzir a ideia de que a igreja tem que ter conforto, não sei o quê. E a ideia é cruel, na minha opinião. Eu sei que nós descansamos às vezes quando as crianças estão dormindo, por exemplo, né? Dormiu todo mundo, graças a Deus. Pronto, às vezes acontece, que a gente cansa. Mas criou-se essa ideia cruel de que a criança, para ter conforto para os pais, a criança precisa ser retirada do culto. Irmãos, as crianças são o futuro da igreja. Vocês estão salvos. Eu não tenho porquê. Eu tenho porquê me preocupar com vocês? Claro, se vocês estiverem fazendo uma coisa assim absurda, eu vou tentar. E se eu também estiver fazendo, eu peço que os irmãos falem comigo. Mas, o que é mais importante? É a gente se preocupar com as crianças, gente, com todo respeito. Porque as pessoas têm a ideia de que não são os adultos que sustentam a igreja. Eles que bancam, eles que ajudam. Antigamente, as igrejas antigamente, era combis, era carro, dando carona para um monte de criança. Para o vizinho, para o filho do amigo. Porque as pessoas estavam preocupadas com essas crianças, que são mais importantes. É por isso também que as igrejas cresciam muito, porque tinham muita criança, essas crianças vão crescer. Muita criança que era assim, levada por amigos e tudo mais, se tornou músico. Eu conheço um monte de gente que toca em igreja, que não é filho de cristão, não é nada, mas que os amigos eram levados, não sei o quê, e ele ia, como criança, participava, escola bíblica de férias, tudo isso fez parte da vida cristã batista.
E eu gostaria que os irmãos tivessem esse zelo com o futuro da igreja. Não só com os nossos filhos que estão aqui, todos eles estão aqui, a gente briga, eu mesmo aqui, ó, tá gravado aqui, briguei com todo mundo, cancelei a brincadeira, aqui, beleza. Mas com outras crianças também que possam de alguma forma estar ao nosso alcance, levar essas crianças para Cristo, tá bom? Nós já tivemos aqui, não sei se os irmãos lembram, 2 conversões, 2 crianças que aceitaram Jesus aqui. Então, faz parte do trabalho. Nesse pouco tempo, das poucas crianças de fora que vêm, além das nossas, 2 conversões. Muito bem. O pai sabia que Abraão era um homem de Deus e de alguma forma Abimeleque ensinou para o outro Abimeleque, se não é o mesmo, que também aquela família ali era servo de Deus. Então presta atenção nisso. Você vai trabalhar, você lida com as pessoas e tudo mais. A Bíblia diz que o homem de Deus, que é justo, ele deixa uma herdade para os seus filhos, certo? É uma coisa, uma obrigação nossa. A gente tem que construir alguma coisa para os nossos filhos. Beleza. Nesse papel de construir, tem bens materiais? Com certeza. Mas é o mais importante? Não, o mais importante é o ensino da palavra de Deus. Sem sombra de dúvida. Mas também tem bens materiais? Tem. Se você conseguir deixar uma herdade financeira, faça isso. E que mais? Isso aqui, que Abraão fez. As pessoas olhavam para ele, Abimeleque conhecia Abraão. E Isaac, o outro Abimeleque, já sabia que Isaac era servo de Deus e foi procurar Isaac para isso. Então, com quem quer que você se relacione, você deixa claro que você é servo de Deus, que você é fiel, que pode ser que no futuro os seus filhos vão se encontrar com essa pessoa ou vão ouvir referência. É aquele pai que vai falar para o menino, não, aquele menino lá é bom. Poxa, pai, eu tenho um pai de um amigo meu, que pouco antes de morrer, ele me ligou e me pediu para cuidar do filho dele. Olha que loucura. Infelizmente eu não tenho conseguido cumprir isso não. Mas aconteceu. Me ligou antes de morrer e pediu isso para cuidar do filho dele. E até hoje eu desfruto de certa benevolência desse amigo e eu acredito muito por causa dos pais dele, que gostavam muito de mim, a forma como eu tratava o filho dele e tudo mais. Então é importante isso, mesmo que nós não enxerguemos no futuro, beleza? Inclusive, Isaac demonstra que aprendeu com o pai essas artimanhas. Vou falar que é minha irmã, aprendeu com o pai, que o pai deve ter contado essa história para ele. Ó, tô indo lá, tal, falou, ó, meu filho, fala que é tua irmã, tua mulher é muito bonita. Não sei se é o caso, tá? Tô inventando, mas é uma reprodução de um comportamento. Então, ou ele aprendeu diretamente, ou ele aprendeu indiretamente. Ou ele viu e aprendeu, ou alguém ensinou para ele. Faça isso. Não, ou ele pode ver que o pai estava comentando com alguém, daí ele não vê. Ou seja, indiretamente é isso. Ou o pai falou pra ele. Agora, ele aprendeu essas mesmas artimanhas. Só que Isaac foi mais sábio que Abraão. Que quando Deus falou para ele não ir para o Egito, ele não foi para o Egito. Então ele evitou um monte de problema que poderia ter acontecido no Egito. O que isso quer dizer? Que ele não só aprendeu a artimanha, como ele também aprendeu a não cometer os mesmos erros. Porque lá no Egito, o buraco foi mais embaixo. Foi mais conflituoso do que foi aqui. Então, ou Abraão ensinou para ele, falou, o Egito, se Deus falar, você não vai para lá não. Ou ele, aprendendo as histórias, aprendeu bem. Seja como for, Isaac aprendeu a ser um pouquinho mais obediente do que Abraão. Então, é o que eu queria dizer, é muito importante que nós aprendamos com os erros dos nossos pais. Aqui tem um detalhe que é muito difícil para nós, é reconhecer os nossos próprios erros. Se é que eu posso falar isso, vai lembrando os seus erros que você fez na vida. Vai lembrando aqueles erros grandes que você cometeu,
Poxa, vou citar aleatoriamente aqui, sem ser aleatório, deixei uma pessoa se meter no meu casamento. Aleatoriamente, bem aleatório. Lembra disso. Para quê? Para que você aprenda com esse erro. Porque, sabe, seu filho cresce, casa, daqui a pouco tá você lá, se metendo na vida do seu casamento, do seu filho, sua filha. Então, lembra desses erros, os erros grandes, né? Pô, no meu caso, entrei numa sociedade, acabei sendo roubado, deu tudo errado. Então, filtrar com quem eu vou entrar em sociedade. E tantos outros erros grandes. Eu tô falando de erros pequenos, a gente esquece, tá, irmão? Mas os erros grandes, a gente lembra para ensinar para os nossos filhos, tá? Eu falo que a gente esquece porque a minha memória é curta. Se eu pudesse, eu lembrava todos os meus erros. Mas eu esqueço, então eu prefiro marcar alguma coisa. Hã? Esposa não lembra, não esquece de um erro meu. Eu não preciso lembrar dos pequenos que ela sabe todos. Mas enfim. E um dos erros é a falta de coragem. É a falta de coragem de seguir a Deus. É um erro grave. Se os irmãos bem se lembram, Abraão morava na terra de Ur. E Deus mandou ele sair de quê? Da sua terra, da sua parentela, deixar tudo para trás. O que Abraão fez? Saiu. Então, para você abandonar a sua parentela, a sua terra, o conforto, sei lá, que ele tinha lá, os amigos, não sei como é que era a vida dele lá. Mas para você abandonar o local de onde você está e tudo que envolve isso, é difícil. Não é difícil? Você imagina a gente chegar aqui e falar, ó, irmão Carlos e irmã Marina vão lá para o Nordeste fazer um negócio lá, vão morar lá. É difícil. A primeira coisa que você vai falar, como é que eu vou largar meu emprego? E meus filhos? Não sei o quê. São ponderações. Não estou falando para ninguém ir embora não, mas ponderações que a gente faria. E se a gente faria, não tem nada novo debaixo do céu, provavelmente passou pela cabeça de Abraão. Ainda que ele não tenha... Não, ele pensa, pô, foi embora. Não sei se foi assim, ou se ele, isso, avante, e foi direto. Mas eu sei que algum sacrifício ele teve que fazer. E esse sacrifício para caminhar com o Senhor é aquilo que eu espero que todos nós façamos sempre. E mais do que isso, ensinemos aos nossos filhos. Ensine-os, porque tudo na vida espiritual é sacrificioso. Porém, parece absurdo o que eu vou falar. Quanto mais sacrifício, quanto mais difícil chega um momento que fica fácil. Fica prazeroso. Mas a gente tem que vencer esses bloqueios. E o maior exemplo que nós temos isso aqui entre nós são esses ensaios que temos fazendo aqui. No momento é difícil. A criança chora, não consigo, não aprendo, vou desistir, não quero saber mais. A gente se irrita. Poxa, presta atenção, é isso aqui. Olha seu dedo, buraco aberto. Não tem buraco aberto na flauta. Tá bem, você tá vendo, você discute. Mas o que acontece depois, quando passa? Fica bonito, as crianças ficam felizes. Aqui tocaram, aqui todo mundo saiu orgulhoso, feliz. Por quê? Porque é assim mesmo. Nada vem de graça. E para servir ao Senhor, é preciso ter coragem. Abraão teve coragem e Isaac também. Amém. O texto que resume bem tudo o que eu tenho experimentado na minha vida, que eu tenho visto e aprendido, está lá em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Porque essa semana, irmãos, eu lidei com algumas pessoas com muitos problemas. Gente que é da igreja, gente, assim, com muita dificuldade em entender muitas coisas, passando por problemas, por dificuldade. Eclesiastes capítulo 12. 12. E assim, as pessoas se questionam. Por que você, por exemplo, Provérbios vai dizer que o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum.
Então a pessoa pensa, poxa, por que que o mal está me visitando? Né? E começa a ter esses conflitos. Aí você vai ler Eclesiastes, Salomão explica, né? E fala, eu vi que isso acontece, eu vi que aquilo outro acontece, eu vi que às vezes o justo é justo, dá tudo errado, eu vi que às vezes o ímpio faz tudo errado, dá tudo certo. Ele fala muito disso. Mas aonde ele termina a história, que é o maior ensinamento para todos nós, aqui, Eclesiastes capítulo 12, verso 13, que diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é. Então ele falou pra caramba, falou em Provérbios, falou em Eclesiastes, agora ele vai dizer, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, de tudo que eu prego aqui, de tudo que eu falo fora daqui, que eu falo de certo, que eu falo de errado, de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente quer ensinar para os nossos filhos, de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente tem a necessidade, obrigatoriedade de encaminhar os nossos filhos no caminho do Senhor, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isso vai te dar prosperidade? Porque isso vai te ajudar? Porque vai facilitar a sua vida? Pode ser, mas mais importante, porque isto é o dever de todo homem. É a obrigação. Primeiro a gente faz a obrigação, depois a gente pensa no resto. Primeiro a gente faz, qual é a obrigação? É ler a Bíblia, adorar o Senhor, é cuidar dos nossos filhos. Faz a sua obrigação e depois a gente pensa. Eu tenho encerrado a mensagem de hoje. Vou pedir para desligar o vídeo.